Olá, pessoal! Neste vídeo explicativo da nossa lição de hoje, vamos conectar os pontos entre o desenvolvimento local e o mundo real das redes blockchain. Especificamente, a gente vai cruzar aquela ponte entre o conforto do ambiente local, que é super seguro, e o caos absoluto, que é a rede de teste da Solana, a famosa testnet. Esse é aquele momento da verdade, sabe? Quando o código sai do laboratório e enfrenta condições reais de rede com toda aquela latência, limites de taxa e falhas de infraestrutura que a gente já espera. A ideia aqui é detalhar exatamente como implantar uma API RESTful, configurar um monitoramento rigoroso e validar fluxos de transação de ponta a ponta sem perder o controle da situação. O nosso roteiro é bem direto. 1. Preparando o terreno. 2. Implantação e observabilidade. 3. A demonstração de transação. 4. Verificação de sinais. E 5. Lições e próximos passos. Bom, vamos lá. Parte 1. Preparando o terreno. Tem um contraste gigantesco entre de onde a gente está vindo e para onde a gente vai. Pensa comigo, o ambiente local é super previsível, instantâneo e seguro. É maravilhoso, mas não é a vida real. Na nossa máquina, as transações parecem mágica, acontecem na hora. Já a rede de teste da Solana, aí a história é outra. É um ambiente ruidoso, brutal, ela impõe limites de taxa agressivos, os nós RPC às vezes demoram uma eternidade para responder e as transações falham temporariamente do nada. É um verdadeiro teste de sobrevivência. Se o código não conseguir lidar com essas falhas usando tentativas com aquele back-off exponencial agora, ele com certeza absoluta vai quebrar na rede principal. E para sobreviver a esse caos todo, precisamos de uma coisa fundamental: observabilidade. Olha, é um erro muito comum a galera achar que observabilidade é só uma tarefa chata de DevOps. De jeito nenhum. Aqui, ela é o nosso principal kit de sobrevivência. Ela é o conjunto combinado de métricas, traces e logs estruturados que a gente coleta para entender o comportamento do sistema em tempo de execução. Sem isso, fica literalmente impossível lidar com as confirmações atrasadas e os temidos timeouts de RPC que rolam soltos na rede de teste. Seguindo em frente, parte 2, implementação e observabilidade. O nosso pipeline de implantação não tem nenhum mistério. São só passos sequenciais bem lógicos. Primeiro de tudo, a gente constrói a imagem Docker empacotando toda a API. Segundo, rodamos esse container. Terceiro, e isso aqui é de extrema importância, apontamos esse container lá para o nó RPC da testnet e não para o nó local. E, no quarto passo, configuramos o destino das métricas, jogando tudo para um Prometheus ou um Grafana, por exemplo. É exatamente essa sequência que transforma o código em um serviço de rede operacional. O ponto crucial nessa transição é a segurança, e essa regra de ouro resume o assunto perfeitamente. Nunca imprima o segredo bruto nos logs. Quando estamos lidando com pares de chaves que assinam transações com valor, separar esses segredos do código em execução é o que evita vazamentos catastróficos no repositório. Usar variáveis de ambiente para injetar essas chaves só no momento da execução não é apenas uma boa prática, é um requisito obrigatório e absoluto antes de colocar qualquer sistema no ar. Chegamos na parte 3, a demonstração de transação. Com a infraestrutura rodando e segura, a gente vai direto para o coração do teste. Essa demonstração de transação não é só um scriptzinho jogado, é um fluxo de trabalho 100% reprodutível. Ele foi desenhado para provar o comportamento do sistema de uma ponta a outra. A API tem que conseguir compor a transação, enviar para a rede, ficar monitorando a assinatura até a finalização e, o mais incrível, disparar webhooks para notificar sistemas externos assim que a confirmação bater. É isso que prova, na prática, que a aplicação sabe conversar com a blockchain e repassar a informação. E como a gente faz essa mágica acontecer no lado do servidor? Usando as primitivas da biblioteca Web3.js da Solana. Pensa nelas como os blocos de construção centrais. A gente tem a connection, que é o elo de comunicação com o nó RPC, depois o key pair, que puxa a identidade de assinatura daqueles segredos que a gente injetou, aí vem a transaction, que é tipo um envelope vazio onde a gente coloca as instruções, e a instrução em si, neste caso, é o System Program Transfer, que comanda o envio dos fundos. Juntar essas 4 peças de forma assíncrona é basicamente a fundação de toda a engenharia de servidor na Solana. Para esse nosso teste na prática, o volume que vamos transferir é quase nada, são só 1000 lamparts. Esse é o valor submetido via linha de comando mesmo, usando um curl, só para dar o pontapé inicial. É uma quantia insignificante de sol, mas é exatamente o que a gente precisa para engatilhar toda a engrenagem, desde a assinatura até aquele mecanismo de polling que fica perguntando para o blockchain o tempo todo se a transação já foi confirmada. O que nos leva à parte 4, verificação de sinais.
Porque enviar a transação é só metade da batalha. A gente tem que garantir que temos capturando os sinais certos da infraestrutura. E é aí que entra essa matriz. A gente mapeia cada etapa do ciclo de vida da transação. Por exemplo, quando a requisição atinge o post de transações, a gente tem que registrar a taxa de submissão e a latência lá da chamada RPC. No GET de status, a gente mede a latência de confirmação, que é o tempo que a rede demorou para fechar o bloco. E quando o webhook é disparado, medimos na hora a taxa de sucesso da entrega. Cada um desses endpoints conta um pedaço da história através dos dados. Para não deixar passar nenhum detalhe importante nesse ensaio geral, a gente usa esse checkpoint de verificação em 3 passos. Primeiro, acessibilidade da API. O endpoint de saúde está respondendo certinho? Segundo, verificação de recibo on-chain, ou seja, existe a prova gravada lá na Solana de que aqueles 1000 ports realmente mudaram de mãos? E terceiro, o dashboard de métricas está populado com os dados reais dessa operação? Se qualquer uma dessas coisas falhar, é a hora de parar tudo, investigar os logs e ajustar. E por que temos que ser tão rigorosos com essas checagens? Dá uma olhada nessa comparação gritante entre a latência normal de uma transação e esses picos absurdos de timeout que acontecem nos nós RPC. E o detalhe é que esses picos geralmente não são bugs no código. Eles são apenas o ruído natural de uma rede distribuída operando sob estresse na testnet. É justamente por causa desses picos inevitáveis que a gente precisa ter políticas muito robustas de retentativas para os webhooks. O sistema não pode simplesmente desistir na primeira falha, ele precisa insistir. Chegando na nossa reta final. Parte 5. Lições e próximos passos. O sucesso de toda essa preparação se resume a 3 grandes princípios. Primeiro, o isolamento absoluto dos segredos. As chaves de assinatura nunca devem encostar no controle de versão. Segundo, a instrumentação em 3 níveis. Métricas para a saúde geral, traces para rastrear os gargalos de performance e logs estruturados para debugar a causa raiz de verdade. E o terceiro princípio é tratar a rede de teste com o respeito que ela merece. Ela não é só um ambiente quebrado, ela é um campo de simulação incrivelmente valioso para lidar com as falhas e os atrasos do mundo real. Então, com todas as ferramentas configuradas, a API no ar e as métricas girando no dashboard, a fundação está sólida. Mas a verdadeira prova de fogo ainda vai chegar. A pergunta que fica no ar, após tudo que vimos e testamos sob estresse até aqui, é a seguinte: a infraestrutura projetada está realmente preparada para sobreviver ao caos massivo e imprevisível da rede principal da Solana? Ajustar o tratamento de erros e aprender com essas métricas capturadas hoje é o que vai definir o sucesso lá na frente. Fica a reflexão para todos nós e até a próxima análise.